Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Tá bastante calor, né? Isso é bom. Uma igreja quente é uma igreja viva. Triste seria se nós estivéssemos tudo com frio nessa multidão de gente aqui. Meu Deus, que medo. E assentados mesmos, eu peço que você abra aí a sua Bíblia para a gente já iniciar aqui. Senão o pastor Akira vai levantar a plaquinha para mim lá atrás, como ele sempre faz, é brincadeira. Romanos capítulo de número 12, abra a sua Bíblia por favor no livro de Romanos capítulo de número 12. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus e louvar ao Senhor por isso. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 1 em diante. Eu acho que eu já preguei essa palavra aqui várias vezes, mas hoje Deus colocou algo no meu coração. Como sempre, novo. A palavra de Deus, ela se renova. Romanos 12, verso 1 em diante. Na minha tradução, ela diz assim. Nós vamos ler do 1 até o versículo de número 8. E a minha tradução diz assim. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, obrigado. Peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo de número 3. Porque pela graça que me foi dada, diga assim comigo, porque pela graça que me foi dada, só até aqui, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além daquilo que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um de vocês. Porque assim como em um só corpo temos muitos membros, como aqui hoje nós temos, mas nem todos os membros têm a mesma função, igualzinho aqui. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros, olha só agora esse detalhe, e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia, seja segundo a fé que foi te dada. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, seja cada vez mais generoso. E o que preside, ou lidera, que faça isso com zelo, com temor. E quem exerce misericórdia, que o faça com alegria. Amém? Somente até aqui. Esse texto que nós acabamos de ler, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, a partir mais ou menos da década de 58 depois de Cristo. A Bíblia, ela não é exata em suas datas, daquilo que Paulo ele vai escrever, mas nós vamos entender aqui nesse texto, que é muito claro para nós, eu acredito assim, que Paulo ele está nos exortando, nos chamando a atenção, ao ponto de que nós precisamos viver uma vida agradável a Deus e não a nós mesmos. Amém? Isso fica bem claro para todos vocês dentro desse texto? Sim ou não? Isso é bem claro que Paulo ele está escrevendo. Mas para que a gente entenda isso, nós precisamos entender que Paulo está falando para pessoas que moram lá em Roma, aos romanos. Eu não sei se todos vocês se lembram
que todas aquelas imagens e estátuas de homens fortes, musculosos e até pelados, né? Que são chamados os deuses gregos, né? Com seus corpos perfeitos ali. Então é para esse tipo de pessoa que Paulo ele está falando. Pessoas que têm a sua estima acima ou além daquilo que ele está falando para nós, para que nós não tenhamos além daquilo que nos convém. Os romanos eram pessoas que conheciam bastante coisa. Eram pessoas cultas, que trabalhavam muito a ética e o conhecimento cultural e global. A Bíblia vai nos contar, se você for estudar a história de Roma, que em um determinado tempo Roma está quase dominando o mundo. Não era o Pink e o Cérebro, mas eles já estavam quase dominando o mundo. E aqui então, Paulo, a gente estudou essa semana na escola de discípulos. Cadê os discípulos aí de Jesus? Oh, glória a Deus! Estudamos essa semana sobre as doutrinas da salvação. E resumidamente falamos ali sobre justificação, santificação e glorificação. Vocês se lembram disso? Oh, glória, graças a Deus. O professor é meio ruim, mas a Bíblia é boa, amém? E então nós precisamos compreender que Paulo ele está ensinando-nos, através dos romanos, uma forma de viver. Mas como ele está escrevendo para um contexto cultural da época, de pessoas que conheciam bastante, de pessoas que não dependiam tanto financeiramente de outras pessoas, de pessoas que tinham um nome a zelar, que era o nome de Roma. E a Bíblia vai dizer que a igreja em Roma, ela começa, muito provavelmente, a partir dos cristãos que recebem o Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, eu não sei se você se lembra dessa história, aonde a descida do Espírito Santo vai tomar pessoas que estão reunidas ali, e dali então eles se dispersam, e a Bíblia diz que ali haviam romanos, e muito provavelmente alguns desses romanos, foram aqueles que iniciaram a igreja lá em Roma. E o que nos dá a entender isso? Nos dá a entender, já abrindo um parênteses aqui para você, que o Espírito Santo ele não nos capacita para nós mesmos. O Espírito Santo não nos dá dom para que nós sejamos bons para si mesmos. O Espírito Santo nos capacita, nos dá dons, nos dá força, entendimento, sabedoria, para que nós possamos então servir aqueles que estão à nossa volta. A nossa igreja em Toyohashi, ela é e será muito mais conhecida, não como uma igreja qualquer, mas como uma igreja para servir a cidade. Dentro dessa igreja, em nome de Jesus, nós teremos diversas esferas, onde pessoas estarão inseridas, servindo a cidade de Toyohashi. Seja na autopeça, seja na área escolar, eu não sei, seja na área hospitalar. Permita Deus usar você para que o nome dele seja glorificado. E é isso que Paulo ele está querendo enfatizar aqui aos romanos. Então, o Espírito Santo desce lá em Atos capítulo de número 2, capacita todo mundo pula, roda, fala língua estranha, sai no sapato de fogo, não é mesmo, Mauro? E eu já estou esquentando aqui. E agora, esse Espírito Santo que desceu para eles, será que foi para eles chegarem em casa e pregarem lá no espelho, pastor Rafa? Será que foi para ele chegar lá na casa dele e pregar só para os filhos dele? O Espírito Santo desce para nos capacitar, como ele já está aqui. Mas não é para que a gente se sinta, não, eu tenho mais unção do que fulano de tal. Não, eu estou ficando quase igual o pastor Akira já no conhecimento. Não, não é isso. O Espírito Santo desce e ele vem sobre nós, para que nós possamos expandir aquilo que nós estamos recebendo. Se é na área da confeitaria, glorifique a Deus com a sua confeitaria. Se é na área do conhecimento, glorifique a Deus com o seu conhecimento. Se é na área da musculação, glorifique a Deus com a musculação. Se é na área do esporte, glorifique a Deus na área do esporte. Eu não sei aonde Deus está te inserindo, mas eu quero já abrir um parênteses antes de começar a pregar. Que Deus te chamou não foi para ficar parado, vindo no domingo olhar e ouvir a palavra. Deus te chamou para fazer assim como fez na vida da Tamis, libertá-la e contar aquilo que Ele está fazendo. Deus não nos chamou só para ser ouvintes. O apóstolo Tiago disse, não sede somente ouvintes,
Mas sede o quê? Praticantes da palavra de Deus. E é aí que o negócio pega, praticar. A gente vai, eu quero emagrecer esse ano, aí a gente vai lá onde? No nutricionista. Aí ele vai lá e fala, o que você gosta de comer? Eu como isso, isso, isso e isso. Aí fala, legal, mas você não vai poder mais comer nada com açúcar. Eu falo, peraí. É um sacrifício, o que você vai fazer comigo? É um castigo? E de nada vai valer se a gente não aplicar aquilo que nós recebemos. Você vai no médico quando? Quando você está bem? Quem vai aqui no médico estando bem de saúde? A gente só vai no médico quando, gente? Quando dá ruim. Quando já travou, não dá. Quando ainda está dando, a gente ainda continua, né, Cleito? Ah, não, deixa, acho que Jesus vai curar, eu acho isso aqui, vamos embora. Aí o negócio piora, aí a gente fala, por que eu não fui antes? Aí chega lá no médico, o médico fala, o que aconteceu? Ah, doutor, eu estou assim, mas desde quanto tempo você está assim? Aí você fala, meu Deus, e agora? Eu falo a verdade ou eu falo que foi ontem, ou eu falo que eu já estou com isso há uns 4, 5 anos? Que aí o médico fala, mas desde quando está assim? Aí quando você fala, faz uns 3 anos, e agora que você veio? Aí a primeira coisa que o médico fala é o quê? Você precisa emagrecer. Está com dor de cabeça, ele fala, você precisa emagrecer. Aqui no Japão, né? No Brasil não tem isso, né? No Brasil ele fala, toma uma dipirona, não voltarem lá, vai embora. Se não melhorar, você volta aqui. E daí? Eu trabalhei em hospital. E quantas pessoas eu não vi o médico dar um Voltaren lá, oleosinho, que vai doer na aplicação. E o cara vai embora, ele não quer remédio. Ele quer o descanso, ele quer um atestado, ele quer ficar em casa. E a palavra de Deus, ela está sendo pregada. E a gente não quer o remédio da palavra. A gente quer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente só quer isso. Deitar-me faz em verdes pastos. Ah, Senhor, guia-me mansamente às águas tranquilas. A tua vara, o teu cajado me consolam. E aí eu estou só viajando. Eu estou só nas mãos do Altíssimo. Aí Deus vai lá e fala, agora. Aí ele vai lá e usa o apóstolo Paulo e fala assim, agora, irmãos, eu peço pela misericórdia de Deus. Oferece o seu corpo como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Renova a sua mente, não se conforma com o que o mundo está ensinando. E isso é tão difícil para nós, não é mesmo? Quando a gente está tão contaminado. Eu precisar de deixar uma prática ou algo que eu estou fazendo, que já não é agradável a Deus. E Deus está querendo que eu deixe. E Deus está querendo que eu pare. E aí eu falo, não, Senhor, peraí. O salmista diz que não vai me faltar nada. O salmista disse que o Senhor vai me levar às águas tranquilas. O profeta Isaías profetizou lá no 41, dizendo que o Senhor vai me tomar pela mão direita e eu vou passar pelo fogo e não vai me queimar. A gente só quer a parte boa, não é? A gente quer o livramento, a gente quer a cura, a gente quer a bênção, a gente quer a porta aberta, a gente quer a saúde, a gente quer o benefício, mas nós não queremos o sacrifício. Então nós não podemos ser consumidores, nós precisamos ser servidores na obra de Deus. E transicionar a mente de um consumidor para um servidor talvez seja um desafio. Mas é isso que Cristo quer que nós venhamos nos desafiar e vencer esse desafio. Eu sou grato a Deus hoje por estar aqui. É a nossa última ceia aqui em Toyohashi. Como é de conhecimento de todos, nós estaremos já lá em Kosai na próxima semana, pela graça de Deus, se assim Jesus não voltar até lá. E eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês aqui. Eu sou grato, eternamente grato. Eu talvez seria injusto se eu fosse falar, porque a minha memória é igual, não sei, de elefante, que é pequeno, não sei. Mas o meu HD já bugou já, às vezes eu lembro, às vezes eu não lembro.
Tem gente que me conhece que eu não conheço, ou eu já conheci e esqueci, eu não sei. Então talvez eu seria injusto em falar aqui de pessoas, mas eu sou eternamente grato por estar aqui com vocês. Nós vamos para quase 5 anos aqui, e Deus fez muita coisa, e a gente viu Deus fazer muita coisa, e a gente tem visto Deus continuando fazendo muitas coisas, porque Deus continua trabalhando até agora, irmãos, e isso é o maravilhoso. Hoje temos aqui 19 visitantes, e imagina esses 19 visitantes trazendo mais 19 pessoas semana que vem. Vai caber? Não vai. Vai ficar igual coração de mãe, sempre cabe, mas não vai. Mas vai estar mais calor. E aí o que a gente vai precisar fazer? Estruturar mais ainda. Nós vamos ter que ir lá para fora. Nossa célula já não cabe mais ninguém, a gente está indo para a praia toda sexta-feira. É um calor terrível lá na praia também, a maresia lá, todo mundo grudando, mas na hora que o fogo desce, o fogo pega, ninguém está vendo mais nada. Está todo mundo grudando, brilhando, igual está a minha cabeça assim, ó. As irmãs vêm com o cabelo na chapinha, escorridona, volta já com o cabelo original. E está tudo bem, gente, porque Deus está ali. Então durante todos esses anos, eu louvo a Deus, porque nós somos muito servidos aqui. Nós somos servidos desde o primeiro dia que nós pisamos na Missão Apoio. Eu estava falando com o pastor Akira pela internet, eu nem sabia que ele era o pastor Akira. E a Andréia estava falando com a Alessandra lá no serviço, lá na fábrica, ao mesmo tempo. E quando a gente chegou em casa, eu falei, eu descobri uma igreja para a gente ir. Ela, não, já tem uma para nós ir. Eu falei, aonde é? É na Missão Apoio. Eu falei, pois é essa mesmo que eu estava falando hoje. E aí o presbítero Tiago e a Alessandra foi lá em casa buscar a gente naquele domingo e a gente foi. Viemos sedento, com medo, parecendo filho sem pai, mas com o coração queimando. Nossa, graças a Deus encontramos uma igreja. E nunca mais saímos. Nunca mais tivemos nem vontade de sair. Porque aqui nós encontramos uma família. Aqui nós encontramos uma conexão. E nas famílias tem briga? Já tivemos briga aqui. Só não arrancaram meu cabelo porque eu sou careca. É brincadeira. Mas já tivemos vários. Nós somos diferentes. Várias linhas de pensamento diferentes. Ah, eu quero azul. Rafa, não, eu quero vermelho. Eu falei, não, então vamos ao preto. A gente chega num consenso, porque a família é isso. E o reino de Deus não pode haver divergências, porque a Bíblia diz que um reino dividido, ele não prevalece. Por que que Israel não prevaleceu? Porque houve a divisão entre o reino do norte e o reino do sul. Foi uma sentença que eles pagaram. E nós não queremos isso aqui, amém? Enfim, durante esses quase 5 anos aqui, a gente viveu muitas coisas. Fomos muito ajudados. Ganhamos até um sofá, irmãos. Eu lembro disso como se fosse hoje. A gente não tinha sofá, os irmãos iam em casa, a gente jogava o futon lá, Mauro, no chão, falava, senta aí. Não era? Não tinha mesa, nós comíamos tudo no chão ali, parecendo um índio, sentado com um chauanzinho na mão, comendo, no frio terrível. E a gente continuava sendo feliz no Senhor. A gente continuava erguendo aquilo que nós tínhamos e falava, graças a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. Enfim, foram tantas experiências aqui, que acho que se eu fosse contar, nós vamos até o batismo lá, até a noite contando, meu Deus, né? E não acaba, né? Tivemos nossos cafés. A gente se reunia toda quinta-feira, né, Cleito? Ia para a padaria, comer um pãozinho lá, né, Rafa? Tomar café, tomar uma água com limão. Pagava Riacuém num pãozinho ali. Às vezes só tinha uma moeda de Riacuém, gente. Mas nós ia ali e comia. Contava os feitos de Deus. Tentamos marcar jogo de videogame, não deu certo, que a gente é bem crente, tá, gente? Enfim, foram tantas fases. E eu sou grato ao Senhor por isso. E aqui eu quero estender essa palavra
para que a gente não perca essa essência, para que a gente continue sendo quem Deus nos chamou para ser, Patrícia. Porque Deus, Ele continua fazendo, Ele não está parado. Mas nós nos distraímos com coisas que estão acontecendo no decorrer dos anos. As coisas estão ficando difíceis? Sim, estão. Mas Deus continua sendo o mesmo. A porta está cada vez mais estreita para a gente entrar. O caminho não é largo, irmãos. O caminho não passa bagagem. No caminho não vai passar mochilinha, não. Eu preciso levar isso aqui. Não. No caminho com Cristo é só nós, a cruz e Cristo. Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, ele primeiro negue-se a si mesmo. E o que é negar a si mesmo? É aquilo que o Alex testemunhou aqui na oferta. É negar as suas razões e as suas lógicas. E agora é Deus no controle. Eu fecho os meus olhos, Senhor, e eu entrego tudo a Ti. Faz. Eu nego a mim mesmo. E aí Jesus fala: tome sobre si a sua cruz. Tomar a cruz. Quem lembra aí dos filmes de Jesus carregando uma cruz? A gente viu que não foi uma tarefa muito fácil, né? Porque o caminho não é reto. O caminho não é fácil, o caminho tem pedras, tem espinhos, tem obstáculos, que se a gente estivesse sem carregar nada seria muito fácil. Mas a gente tem uma cruz a carregar, é a cruz da nossa renúncia, onde nós estamos crucificados. E aí Jesus continua falando: então depois que você negar a si mesmo, então depois que você tomar a sua cruz, aí sim, se você quiser, aí você me segue. Então são 3 pequenos passos que talvez se tornem muito grandes, mas que não são impossíveis. Porque uma vez que a gente decide, como a Tamis testemunhou aqui, quando a gente decidir, Deus Ele vai fazer o que Ele quer fazer na nossa vida. Mas é eu que decido. Não é o meu pai, não é a minha mãe, não é a minha esposa, não é o seu marido, não são seus filhos. A gente aprendeu na escola de discípulo que filho de pastor é pastorzinho? Que filho de crente é crentinho? Filho de crente é o quê? É filho de Deus. Mas só que se ele não entender que ele precisa servir a Deus através do nosso ensinamento, ele não vai servir a Deus. Ele vai decidir tomar outras atitudes. E então ele vai pagar um preço por isso. Então é necessário que a gente seja muito claro no nosso modo de viver, e é isso que Paulo está falando na sua carta aos Romanos. Os 3 primeiros capítulos que Paulo vai falar aqui, capítulo 1, 2 e 3, ele está utilizando para convencer os romanos que eles não são tão bola alta assim igual eles estão achando. Que eles não são tão bam 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 igual eles estão achando que eles são. Que existe alguém que é muito maior do que eles. Então Paulo usa pelo menos 3 capítulos para colocar os caras lá embaixo. Para mostrar que eles estão caídos, eles são perdidos. Porque tem gente que acha que é o tal. Não, eu não preciso. Não, Deus me conhece, Deus sabe que eu sou um cara bom. Ok, você pode ser uma pessoa muito boa. Mas sem Cristo você não vai ter salvação. E a carta aos Romanos, ela fala sobre salvação. E hoje a gente vai falar sobre salvação. E preste bem atenção aqui. O que Paulo ele está querendo nos mostrar é que mesmo naquela era, tudo se acontece hoje ainda. E como Paulo está falando lá naquele tempo, muito mais agora nós precisamos praticar. Ele segue o texto dizendo, pedindo a misericórdia, que pela misericórdia de Deus, a gente ofereça o nosso corpo como um sacrifício. Assim como Cristo ofereceu o seu corpo como um sacrifício, para que eu e você pudéssemos alcançar a salvação. Então já não resta mais nenhum outro tipo de sacrifício de animais, para perdão dos pecados, porque Cristo já morreu por nós, amém? Ele já se entregou por nós. Então já não precisa-se mais de nenhum animal morrer para que você possa ser salvo, amém?
Então a salvação, entendendo isso, a salvação ela é paga. Quanto custa a salvação? Ela é pela graça. E o que é a graça? É o favor imerecido. É algo que eu não mereço, é a graça de Deus. Por que eu não mereço? Porque eu sou pecador. E mesmo sendo errado, Deus ainda me favorece. Deus me dá um líder bom lá na fábrica. Deus me coloca em um cotê bom, talvez no meu serviço. Deus coloca pessoas boas à minha volta. Deus vai usar alguém para me dar um sofá quando eu estou na necessidade. Deus vai usar alguém para levar um pacote de carne lá em casa quando eu estou comendo só arroz. Deus vai usar alguém para me abençoar, eu não sei. Isso é a graça de Deus. Mas preste bem atenção aqui. Para que eu desfrute da graça de Deus é necessário eu viver a palavra, eu entender o que é a graça de Deus. Eu entender da onde está vindo essa graça. Onde é a fonte da graça de Deus? Está em Cristo. É por isso que a Rafa leu aqui, que em Cristo nós somos novas criaturas. E aí as coisas velhas já passaram, e agora tudo se fez novo. Só que aí agora a gente se depara com o apóstolo Paulo também falando, que nós precisamos então entender uma coisa, que o mundo está vivendo em um padrão, e nós não podemos viver no padrão que o mundo está vivendo. A nossa mente, ela precisa ser o quê? Renovada, transformada, para quê? Para que a gente possa experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguém um dia me disse: Flávio, como é que eu vivo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Eu disse: você já renovou a sua mente? Não, como é que é isso? É lendo na palavra. A palavra vai te limpar, a palavra vai te libertar, a palavra vai te mostrar o seu pecado, a palavra vai mostrar aonde você está, e você precisa aplicar ela na tua vida. Então, você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É tão simples, mas é tão difícil quando a gente está focado em outras coisas. E agora eu quero dizer para você, que talvez as distrações que estão te roubando é a sua luta, é a sua dor, é a sua necessidade, é a sua vontade de ir embora para o Brasil talvez, eu não sei. Mas eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que vocês não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. E sabe o que é engraçado? É que a gente vê hoje bastante coaches aí na internet, né, no mundo, né? E sabe no que eles se baseiam para que as pessoas vivam um novo estilo de vida? Subiu a resposta ali. Na palavra de Deus. Na renovação da mente. E eles usam a palavra de Deus como base, transformando a palavra para uma autoajuda na vida de muitas pessoas. E por que é que dá resultado? Porque é a palavra de Deus. E aí o que a gente entende com isso? Que pessoas inconscientemente estão vivendo a palavra sem saber. Pessoas estão renovando a sua mente porque precisaram de uma ajuda, e agora estão vivendo uma novidade de vida. E aí às vezes a gente está tão estagnado no nosso estilo de vida, que a gente fala: nossa, nada mudou, eu estou na mesma prova, entra ano, sai ano, eu estou do mesmo jeito, nada acontece na minha vida, eu acho que Deus não está me vendo. E na verdade somos nós que não estamos desfrutando da graça de Deus, porque não estamos vivendo a sua palavra. Não estamos entregando o nosso corpo como um sacrifício vivo. Nós não queremos servir e queremos ser servidos. Nós não queremos se sacrificar e queremos que alguém se sacrifique por nós. Nós não queremos orar, mas queremos que alguém ore por nós. Nós não queremos ler a Bíblia, mas eu quero ouvir a palavra. Porque é tudo mais fácil, é o novo normal. É tudo mais fácil, é tudo aqui, está aqui, bonitinho. Entra lá no link da minha bio que tem mais detalhes para você. Não é assim? Está tudo na mão. E a Bíblia fala sobre isso, gente? Sim, ela fala. Que com o passar dos tempos e aumentando o conhecimento de muitos, o amor de muitos se esfriariam.
Então, uma vez que eu quero ser servido e não quero servir, é porque eu já não amo mais. Eu quero só consumir. O que é que alguém vai fazer em um lugar de prostituição? O que ele vai fazer lá? Aprender tricô? Aprender a costurar? Ele vai se deleitar em prazeres. Ele paga, tem o prazer e vai embora. Não é isso que ele faz lá? Acabou. Ele se saciou e foi embora. E assim tem gente aqui. Vem aqui, se sacia da palavra e vai embora. E sua vida nunca vai mudar desse jeito. E não é uma maldição, é a palavra de Deus. Nunca vai mudar. Porque você está vindo aqui buscar um prazer para você mesmo. E o apóstolo Paulo está falando aqui, não pensem além daquilo que vocês têm que pensar em vocês. Porque vocês precisam servir com aquilo que Deus deu a vocês. Então, existe um contexto dentro do texto, amém? Eu não posso pegar um versículo isolado, nossa, eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas o que eu preciso fazer para viver isso? Eu preciso renovar a minha mente, eu preciso seguir o texto, e o texto está falando para mim, que o corpo ele tem muitos membros, e os membros são membros do corpo de Cristo, mas os membros do corpo de Cristo não são membros aleatórios sozinhos, eles são membros uns dos outros. Isso já quer dizer que eu já não sou mais meu. Isso quer dizer que a minha vida não é única mais só para mim viver ela, e ponto. Dentro de uma escala de egoísmo. Isso quer dizer que eu preciso viver para Cristo, para servir as outras pessoas. Isso quer dizer que eu preciso viver para viver também, dar vida a outras pessoas. Isso quer dizer que se eu precisar morrer, eu vou morrer para dar vida a outras pessoas. E é isso que nós como cristãos fazemos. Morremos todos os dias para que pessoas vejam Cristo através de nós. Para que alguém olhe para você e fale, nossa, você está tão diferente. Depois que você se juntou lá com os crentes, você já não é mais a mesma pessoa, Cleito. O que está acontecendo? É a novidade de vida. É a mente sendo transformada. Mas como é que é o negócio, Hiroshi? Lá tem lavagem cerebral? Não, é a palavra de Deus. Ela nos limpa, ela nos liberta, ela abre os nossos olhos. Às vezes a gente está cego, por quê? Por causa do pecado. O pecado é a cegueira deste mundo. Porque a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento de muitos. Já viu aquela pessoa que ela está no erro, você mostra a verdade para ela, o que é certo para ela e ela continua errando? Ele está cego. Ele não reconhece, ele sabe que dá ruim lá na frente, ele vai continuar fazendo, dá ruim de novo, mas ele continua ali, no mesmo ciclo. É parecendo aquelas pessoas que às vezes só lembra de Deus quando infelizmente está num leito do hospital. Quando está com uma doença às vezes terminal. É infelizmente aquelas pessoas que talvez só lembram do Senhor ou lembram de algum cristão para orar por ela, quando ela está numa crise emocional tremenda. E sim, Deus cura, sim, Deus está pronto a nos abençoar, sim. Mas não foi para isso que Cristo morreu. Cristo morreu para nos dar uma vida, e uma vida em abundância, mas é uma vida eterna. Só que aí a gente tem um parênteses aqui, onde a Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. O que é galardoar? É recompensar. Então se eu busco, se eu sirvo, eu vou ser recompensado. E eu tenho que fazer isso pensando na recompensa? Não. Porque é de graça. Jesus disse, de graça vocês receberam, de graça vocês precisam dar. E aí, olha só que interessante agora, que o apóstolo Paulo ele está fazendo uma menção de que a gente não precisa parar de pensar em nós, mas pensar menos em nós, e pensar em quem está à nossa volta. Às vezes você está olhando tanto para a sua dor,
E tem alguém à sua volta com a mesma dor que você. Só que você tem algo, que é Cristo. E Ele não tem. E mesmo na sua dor, Deus quer curar alguém. Mesmo na sua limitação, Deus quer fazer na vida de alguém. E é sempre assim. É quando você está na prova que Deus coloca alguém mais provado que você na tua vida. É quando você talvez não tem dinheiro que Deus coloca alguém também sem dinheiro na tua vida. Aí você fala para Ele, Deus vai prover. Aí Deus provê na vida dele, na tua não. Mas no tempo determinado chega na tua. Aí você fala, Deus, por que chegou só agora e na do cara chegou antes? Às vezes você está doente, enfermo. Quantos de vocês já viveram isso? Você estava lá na enfermidade, chegou alguém enfermo também, você falou, não, eu vou orar, Deus vai te curar. Você fala, meu Deus, você está ali orando, Senhor, cura ele, abençoa ele, restaura essa saúde. O Senhor é o Deus que conhece todas as coisas, o Senhor é o Deus da cura. Aí o cara fala, meu, foi embora a minha dor. E você está ali e fala, meu Deus, eu estou cheio de dor. Com quantos de vocês já aconteceram isso? Ou foi só comigo? Às vezes você está ali precisando pagar várias contas. Está igual lá em casa. Aí chega um irmão para você e fala, pastor, eu preciso pagar minha água. O irmão só tem uma conta de água atrasada, nem sabe que você tem umas 5, 6 lá pendurado na geladeira. Aí eu preciso pagar minha água, está atrasado. Quanto tempo está atrasado? Faz 2 dias. Eu falei, irmão, você não sabe de nada. Aí você vai lá, ora, fica em paz, irmão, Deus vai prover, você vai pagar essa conta. Aí quando pensa que não, o irmão te liga, pastor, Deus proveu, caiu um dinheiro na minha conta da prefeitura lá que eu tinha para receber, liberou lá, eu recebi, paguei minha conta. Você fala, ô glória. Aí você olha para a sua geladeira lá, está aquele leque lá de conta lá pendurado. Graças a Deus, Deus continua trabalhando. Amém? Deus continua trabalhando, irmãos. E olha só que interessante. A gente está vivendo a palavra, e a gente está vivendo os milagres de Deus. A gente não está vivendo a palavra, então a gente não vai desfrutar daquilo que Deus tem. Sabe por quê? Vivendo a palavra eu desfruto dos milagres de Deus. Porque a sua vitória vai ser a minha vitória. Porque no seu tempo de choro eu chorei com você, então eu sei que eu vou me alegrar com você também. Porque eu sei que no meu tempo de escassez, eu estava lá junto com você orando, e Deus vai fazer na vida, ou já fez na tua vida. E aí é a hora da gente se alegrar, não com benefício, mas se alegrar porque a gente reconhece que Deus fez. Deus está trabalhando. Deus não está parado não, irmãos. Você não está sozinho. Você não está abandonado neste mar, com esse barquinho. Deus está com você neste caminhar. E daí, a gente vai entender mais claro isso, que não era nem isso que eu ia pregar, mas eu vou falar. Davi, ele está sendo perseguido por Saul e os seus soldados. E ele vai se esconder numa caverna. E olha que interessante, ele está com vários problemas, e ele vai lá e se esconde na caverna. E aí a Bíblia vai contar a história de que outros homens vão descobrir que Davi está lá, e os caras também estão cheios de problema. E a Bíblia é bem clara em falar que eles eram problemáticos, eles eram endividados, eles eram ameaçados. Então eles estão na mesma qualidade de Davi, indo atrás de Davi. E Davi talvez está numa situação muito pior que eles. E lá eles se escondem. Mas quando eles saem de lá, a Bíblia vai contar que eles saem como homens valentes. O que será que aconteceu dentro daquela caverna? O que será que Davi falou para eles? O que será que Davi ministrou ao coração deles? Eles saíram valentes dali. E o que eu quero dizer com isso? A gente entra aqui de um jeito, às vezes destruído, às vezes se arrastando, às vezes angustiado, chorando, lamentando. Falou, puxa, esse mês eu pensei que ia ganhar 1 milhão lá de salário, eu ganhei só 990 mil, meu. Vocês estão rindo do quê? Ué, recebe aí, irmão, é a palavra. Tenha fé. A gente entra aqui de um jeito, e aí vem a palavra, vem a presença de Deus, vem o Espírito Santo, nos restaura através das pessoas que estão aqui fazendo o quê?
que as pessoas estão fazendo aqui? Servindo. Você chega ali na porta, tem um sorrisão para você. Vem um irmão que nunca te viu na vida, te dá um abraço, te agarra ali, você quer soltar e o cara não te larga. E naquele abraço às vezes Deus está te curando. Aí você fala, nossa, irmã vai estragar minha maquiagem, a minha prancha aqui está certinho hoje, vai ficar tudo úmido, vai ficar tudo ondulado. E você nem sabe, Deus está mudando ali sua mente, seu coração, trabalhando em você através daquele abraço. Ei, meu irmão, Deus não trabalha conforme você pensa. Deus não age conforme você imagina que Ele vai agir. O agir de Deus, Ele é único. Ele foge de todo padrão. É por isso que uma pessoa tão especial como Paulo, ele vai falar sobre a renovação, a transformação de uma mente. Ninguém melhor do que Paulo, experimentando as experiências que ele experimentou em Deus, para viver uma experiência no Senhor de transformação, para agora escrever aos romanos sobre a transformação da mente, experimentar Deus através de uma transformação de mente. E ser transformado não é ser a mesma pessoa. Quando a Bíblia está falando de transformação, ela está levando a palavra como se fosse aquela metamorfose da borboleta. Ela é uma lagarta, ela cria o casulo e de lá ela sai uma borboleta, com asas, pronta para voar. Transformação que vem através da palavra de Deus. Talvez você ouviu a sua infância inteira sobre Deus. Talvez você serviu a Deus quando era jovem. Talvez você serviu ao Senhor por muito tempo. E aí quando você criou a asa e voou, você falou, agora eu vou viver a minha vida. Agora eu vou viver do meu jeito. Aí o que aconteceu? Tinha uma parede lá na frente, você quebrou a cara e caiu. Porque você não imaginava que era assim. E aí o que acontece? Deus vem e coloca alguém no seu caminho. Não é sempre assim? E aí se alguém vem com aquele amor, aquela humildade, uma palavrinha, Deus pode. Deus pode mudar a sua história. Deus ama a sua vida. Deus não desistiu de você. Deus continua olhando para você. E aí vem alguém e fala, olha, Deus continua sabendo o que está acontecendo lá dentro da sua casa. Deus continua sabendo como está o seu casamento, a sua aliança. Deus continua sabendo como é a sua vida sozinho. Mas Deus pode mudar todas as coisas. Se coloque de pé. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a sua fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, seja generoso. O que lidera, seja com zelo, com cuidado, com temor. E quem exerce misericórdia, que o faça sempre com alegria. Eu fui muito ajudado aqui. A minha família foi muito servida aqui. A gente não tinha carro. A gente não tinha um sofá. A gente foi muito abençoado com caronas para ir fazer compra. Para estar nas orações da igreja, às terças-feiras. E Deus nunca deixou de ser fiel. Que vocês não percam essa essência. Que às vezes se apaga pelas lutas. Que
às vezes se apaga pelas dificuldades, pelas afrontas, pelos confrontos, pelas pedradas, pelos dedos que se apontam. Mas eu conheci vocês como uma igreja de serviço, uma igreja que entende o que está fazendo. E hoje tem muita gente nova aqui. Eu cheguei aqui, eu fiquei ali em cima olhando, eu falei, meu Deus, eu acho que eu sou o visitante aqui. A gente ficou 2 semanas, né, sem vir, quase, ou mais, eu acho. Mês de julho é um mês muito abençoado, a gente celebra aniversário em casa, aniversário de casamento, então é aquela benção, gente. Haja o canê, né? E aí a gente volta e tem tanta gente nova, você fala, meu Deus, quem é esse irmão, quem é essa irmã? Ou às vezes a gente está ali indo para a fábrica e fala, ô pastor, paz do Senhor, irmão. E eu fico ali andando e falo, meu Deus, quem é esse irmão? Outro dia passou um irmão e falou, ei pastor, paz, tudo bem? Eu falei, tudo. Estou sentindo sua falta lá, hein? Eu falei, aonde? Eu falei, meu Deus. Isso é bom e é ruim, né? É bom porque as pessoas nos reconhecem, mas é ruim porque às vezes você não consegue desenrolar ali, não sabe quem que é, da onde que é, onde você passou, mas enfim. Que a gente tem essa marca. A marca de servir, de amar, de não olhar para a nossa dor, mas também de olhar para a dor do nosso próximo. Eu não estou dizendo para você largar tudo. Estou dizendo para você largar seu filho lá na sua casa enfermo, não. Estou dizendo para você lutar junto, você não está sozinho. Não se deixe levar pelo padrão mundano. O que é o padrão do mundo hoje? É cada um por si. O estilo de vida do mundo hoje é cada um por si. Não se deixa levar por isso não, irmão. A gente é igreja, a gente tem que ser família. Sim, a gente tem que continuar dando carona. Sim, a gente tem que continuar doando coisas boas para os irmãos, porque o sofá que eu recebi, irmão, era novinho, era novo. Não era um sofá usado, era novo. O pastor Akira chegou e falou, Flávio, você está em casa? Eu falei, estou, essa semana estou de aqui, hein? Então espera aí que eu estou levando um negócio aí para você. Eu falei, tá bom. Aí quando chegou lá, ele falou, me ajuda a carregar aqui. Eu falei, o que é isso? Ele falou, não, um irmão estava vendendo esse sofá e ele decidiu abençoar. Sabia que você estava precisando, ele decidiu te abençoar. Eu falei, pastor, mas é novo esse sofá, quanto é? Quanto custa? Eu pago? Ele falou, não, o irmão decidiu te abençoar. Isso é a igreja. Sem olhar a quem. Que às vezes a gente quer fazer para o nosso nome aparecer lá, né? Ou às vezes a gente quer fazer e... Segura a cesta básica, irmão. Vamos tirar uma selfie aqui, que eu trouxe para você. Não, gente. Não é isso, o evangelho não é isso. O evangelho não é isso, o evangelho é anonimato. O evangelho é os missionários que estão lá em terras onde a gente nem sabe o nome. Às vezes estão lá acorrentados, às vezes estão lá sendo queimados, às vezes estão lá enfiando agulha debaixo da unha deles como tortura, às vezes estão lá queimando a sola dos pés deles como tortura. Isso é o evangelho, estão lá pregando. E a gente está aqui às vezes reclamando porque está calor. Está calor. E tem gente morrendo pelo evangelho. Isso é o evangelho. É morrer para que outros vivam. E se for necessário que a gente tenha essa consciência de morrer para que os nossos visitantes vivam, vamos morrer. Se é para eles terem vida, vamos morrer. Feche seus olhos. Obrigado a todos. Tem alguns irmãos que não estão aqui, estão lá no batismo, já preparando tudo para você ir lá poder almoçar, comer uma carninha assada. Meu Deus, que bênção. Mas de olhos fechados, eu agradeço a você, até mesmo você que eu conheci hoje. E eu quero pedir a você que tem um dom, que você que tem um talento, não sei se você canta, se você toca, se você prega, se você ensina, se você visita os enfermos,
se você gosta de orar, se você gosta de abraçar, se você gosta de levantar pessoas. Eu não sei qual é o seu dom, mas eu sei que em todos os seus dons, uma coisa todos têm, que é o de encorajar pessoas. E existem pessoas aqui que têm dons que não estão sendo exercidos. E Mateus capítulo 25 fala sobre dons que foram enterrados. Fala sobre as virgens prudentes que não esperavam o noivo vir, elas dormiram e não se prepararam. Fala sobre a parábola dos 10 talentos, onde um recebeu 5, outro 3, outros 2. E eles granjearam, multiplicaram seus dons e entregaram ao seu Senhor. Mas fala também de um homem que teve medo. Ele só recebeu 1 talento. E com este 1 talento ele ficou com medo de perdê-lo. E ele enterrou. E quando ele enterra, o seu Senhor volta. E o seu Senhor volta e fala: cadê o talento que eu te dei? O que você tem para me entregar? Ele falou: está aqui, Senhor, eu enterrei, fiquei com medo, sei que o Senhor é zeloso, o Senhor é severo, iria me cobrar, então está aqui, pelo menos eu não perdi. E aí o Senhor daquele homem fala para ele: olha, não foi isso que a gente combinou e não era isso que eu queria. Você sabe que eu zelo por aquilo que eu tenho. Você sabe que eu cobro e eu cobrarei aquilo que eu vier buscar. Então você vai ser lançado a uma sentença, porque não era para isso que eu te dei esse talento, esse dom. Então você que tem um dom que está parado, eu sei que já avançou um pouco a hora, mas eu quero chamar você aqui na frente rapidinho. Você que tem um dom, está parado aí: eu não estou exercendo meu dom, eu sou profeta e não profetizo mais, eu tinha visões, eu não tenho mais, eu pregava e não prego mais, eu cantava e não canto mais, eu tocava e não toco mais. Eu não sei qual é o seu dom, mas eu quero te chamar aqui na frente rápido, correndo, para a gente orar.